Bom, pessoal, eu vou me posicionar em relação ao assunto que toma conta neste momento do país, no que ele envolve o internacional. E no que ele envolve especialmente uma cobrança que se faz ao internacional que se posicione em relação a acontecimentos. E o Inter até se posicionou. E eu vou dar... Eu sou um comunicador que atinge dezenas de milhares de pessoas. Possivelmente o comunicador que atinge mais gente no Rio Grande do Sul. Eu tenho responsabilidades, mas eu nunca fico em cima do muro. E não vou ficar em cima do muro agora, e eu vou dar minha opinião sobre o que eu espero do Internacional numa condição como essa, e no que eu espero do Internacional em qualquer condição. Do que é o Inter, do que é o seu cerne, do que é a sua história e o que eu espero do Inter. Nós estamos discutindo e estamos diante de duas realidades, de duas situações que estão sendo combatidas neste momento. O que se designa fascismo, embora muita gente esteja utilizando esse termo sem fazer a menor ideia do que signifique, e o racismo. Porque nós temos um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que eu não preciso explicar a vocês, que chamou a atenção do mundo inteiro e tem manifestações do mundo inteiro em relação a isso. O que eu acho? Eu vi hoje, por exemplo, o Felipe Neto cobrando o Neymar, que não se posicionou em relação a isso. O Neymar é uma figura pública, uma figura de grande abrangência e deveria sim se posicionar em relação a isso. Houve uma cobrança histórica em relação ao Pelé. O Pelé atravessou toda a ditadura sem nunca ter se posicionado em relação ao que estava acontecendo. Aliás, o Pelé nunca se posicionou em relação ao racismo também. O Pelé, que sofria racismo dentro do campo. Condenável. As figuras públicas precisam se posicionar. Eu evito algumas situações porque nós estamos diante de dois extremos burros. Quando vai para a ponta do extremo, se perde a razão e se torna burro. Então, eu acho que se tem muito mais a perder do que a ganhar. Mas eu vou me posicionar. O que eu espero do Internacional? O Internacional fez uma manifestação oficial, e vários clubes do Brasil fizeram, em relação ao racismo. Especialmente porque o Inter é um clube do povo, o clube que abrigou a todos desde os primeiros momentos da sua história. E eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho disso. E acho que contra o racismo temos que nos posicionar. Em relação ao fascismo também. O problema em relação à designação do antifascista e o clube se posicionar desta forma é que nós temos, e eu disse no começo desse vídeo, nós temos pessoas falando de fascismo sem saber sequer o que é fascismo e colocando pechas em algumas pessoas de fascistas sem saber o que isso significa. Isso me preocupa. Assim como me preocupa bastante ver manifestações de extrema direita que lembram muito o nazismo. Lembram muito o nazismo, isso tem acontecido no Brasil, e acho que todos devem se posicionar em relação a isso. Eu estou fazendo todo um preâmbulo para chegar onde eu quero chegar, tá? Chegar onde eu quero chegar. Racismo é crime. Fascismo é crime. No Brasil, se tu sair com a insígnia de Hitler, a suástica do nazismo alemão, tu é preso. Em alguns países não, tá? Em alguns países não, mas no Brasil sim. Então, óbvio que nós devemos nos posicionar em relação a atitudes criminosas, como o Inter deve se posicionar também. Só que, aí entra o que eu quero dizer. Gente, eu não estou defendendo aqui o atual governo, eu não estou defendendo o Bolsonaro, e já aproveito para dar minha opinião em relação a isso. Eu acho que a condução dele tem sido catastrófica em relação ao processo da pandemia no Brasil, com manifestações atabalhoadas, decisões atabalhoadas. Nós estamos há 15 dias sem o ministro da Saúde. A sua atitude provocativa em relação a algo tão sério tem sido absolutamente lamentável e eu fico muito decepcionado em relação a isso porque é o presidente do nosso país. Tá? Agora, eu não quero que o meu clube se posicione contra políticos e contra vertentes políticas, porque eu não abro mão que o meu clube seja laico e apolítico. O meu clube não tem religião. O meu clube é de todas as religiões. O meu clube não tem partido político. O meu clube é de todos os partidos e posições políticas. O clube não pode abrir mão disso. E eu vejo uma cobrança que está sendo feita para que o Inter se posicione, no fim das contas, contra Bolsonaro. E isso não é para o Inter fazer. O Inter não tem que fazer isso. Tem muita gente falando no Brasil aí dos 70%, né? Somos 70%, que 30% ainda estão com o Bolsonaro e 70% não, não sei. O fato é que mesmo que seja assim, o Internacional não pode se posicionar a favor de 70% da sua torcida e contra 30%
Não, o Internacional não tem que se posicionar em relação a isso. Assim como quando o presidente do Internacional, numa atitude que o clube deve ter de aproximação aos chefes de Estado, deu uma camisa ao presidente Bolsonaro, muita gente se colocou contra. Absolutamente, eu disse na época, não me coloco contra. Se ele é presidente do Brasil, não importa quem seja o presidente do Brasil, é o primeiro mandatário do país. E óbvio que o clube tem que politicamente ter uma aproximação a quem comanda o país, de qualquer vertente política que seja. A cobrança que eu faço ao Internacional é que sempre seja o clube do povo, que sempre esteja ao lado do povo. Vejam bem, nós temos neste momento um processo que envolve torcidas organizadas que estão se posicionando politicamente. A Gaviões da Fiel, que abrange milhares, talvez até milhões de pessoas, se posicionou politicamente. A Gaviões da Fiel é uma organização. Eu vi hoje muitos vídeos de gente quebrando a carteirinha da Gaviões da Fiel. Eles talvez estejam representando a maioria dos integrantes da Gaviões da Fiel, mas não todos. Uma torcida organizada tem o direito de fazer isso, como tem direito quem está quebrando a carteirinha também. Mas o clube abrange uma parte muito significativa da sociedade. O clube tem que se posicionar contra crimes, e o Internacional fez isso hoje em relação ao racismo, mas essa cobrança que se faz, que o Internacional coloque uma pecha de fascista em algumas pessoas, e eu repito, tem muita gente usando o termo fascismo sem saber o que é isso, o clube não tem que fazer isso. O Inter é contra o fascismo, mas não tenha nenhuma dúvida, não tenha nenhuma dúvida. Só que usar este termo de forma política para atingir determinadas pessoas, o clube não pode entrar nessa. Eu repito, eu acho muito triste e muito grave o que vem acontecendo no Brasil. Eu acho que o nosso comando político no Brasil está desastroso, desmandos de absoluta confusão e incompetência, mas eu não tenho condição de colocar carimbo nas costas e exigir que meu clube tenha a mesma vertente política que eu tenho. O clube é de todas as políticas, o clube é de todos os posicionamentos políticos, desde que eles não envolvam crime, obviamente. É isso que eu espero do Internacional. O Inter, para mim, precisa e deve ser sempre um clube laico, sem religião, e apolítico, sem posicionamento em relação à política, especialmente à política partidária. É o que eu acho. Valeu!